Hoje, então, 19 de maio de 2025, voltamos a falar com urgência aqui com o deputado Fábio Porta, que participou hoje de manhã, na verdade hoje durante o dia, ali já é quase noite, na Itália, dos trabalhos das comissões. E vamos ter então as notícias frescas aqui sobre o que aconteceu hoje de manhã nas comissões do Senado. Então, não, vou diretamente aproveitar desta conexão, inclusive, como você acabou de falar, estamos aqui no meu gabinete, na Câmara dos Deputados. Daqui a uma meia hora, no máximo, eu tenho que sair por via dos horários aqui do Parlamento. Mas agradeço o convite da Lega, ausente, Andrea Di Giuseppe Fratelli d'Italia, ausente, Federica Honori do Partido Azione, ela também foi ausente. Neste clima, não, os deputados do PD fizeram uma batalha cada emenda, as nossas, como você sabe, eram 42, emenda contra a retroatividade, emenda para a eliminação total do decreto, emendas para salvar aqueles casos de que está agendado no consulado e por diante. Não vou entrar no detalhe porque aqui acompanhou e sabe que são as mesmas emendas votadas no Senado. Foram todas reprovadas pela maioria, pelos deputados presentes, representando a maioria do governo, ou seja, a Lega, Fratelli d'Italia e também Forza Itália. Uma coisa interessante, e finalizo, não, a parte de informação, depois talvez vamos rapidamente a contar o que vai acontecer amanhã, mas relativamente a hoje, uma coisa interessante aconteceu na Comissão Assuntos Exteriores. Foi lido um parecer pelo deputado de Fratelli d'Italia eleito no exterior, Andrea Di Giuseppe. Alguém de vocês deve conhecê-lo, porque é o deputado que, naquela transmissão da RAI, Lo Stato delle Cose, fez aquela denúncia contra o Passaportópoli, contra o consulado de Caracas, dizendo que aqui na América do Sul era toda uma festa de malandragem. Esse foi o deputado escolhido pela maioria de governo para dar o parecer a favor do decreto. Eu respondi em nome do Partido Democrático, em nome da oposição, respondi dizendo que, apesar que o parecer de Fratelli d'Italia diz que o decreto é ligado e salva os princípios do ius sanguinis, que o que estava acontecendo é exatamente o contrário. Eu agradeço Peroni, a revista Insieme, para ter divulgado este meu discurso, que inclusive está nas redes sociais e no Facebook. Teve a votação, todos os partidos da oposição votaram contra, da maioria votaram a favor. O Franco Tirelli do MAIE, que também é componente legítimo da Comissão Assuntos Exteriores, infelizmente não apareceu, então não pode votar. Não sei se teria votado a favor, imagino contra, mas não estava presente. Que estava presente e votou contra, fazendo um discurso a título pessoal, não em nome do partido, mas que quis deixar claro que votava contra o decreto, apesar que o governo e o partido estavam posicionados de forma diferente. Foi o deputado que os amigos da revista Insieme já conhecem, Dimitri Cohen, que se colocou, se declarou contra ao decreto, deixando na ata e deixando claro que a posição dele era totalmente contrária a quanto escrito no decreto. Isso que aconteceu hoje, però, amanhã à tarde o decreto deve estar no plenário. No plenário, aí aproveito para finalizar, e se tem algumas perguntas, o que vai acontecer? Mais ou menos o que acompanhou o que aconteceu no Senado. A primeira votação vai ser a prejudicial. O que é a prejudicial? É um voto onde
um deputado vai falar a favor e outro contra. No meu caso, devo falar contra o decreto, e a prejudicial significa que nós vamos pedir ao Parlamento de recusar inteiramente o decreto antes ainda de votar as emendas, porque consideramos que este decreto é anticonstitucional e é contrário também aos princípios que determina a decretação de urgência. Não tem nenhuma urgência neste decreto. Então, nós vamos pedir, com esta primeira votação, que deve acontecer amanhã, por volta de, talvez, de 14 horas da tarde, aqui na Itália, que o Parlamento, antes de votar, possa entender que está votando algo contra a Constituição e contra os princípios de emergência do decreto. Se esta votação nós vamos ficar minoritário, se passa a votação das emendas, depois vai ter também votações de ordem do dia. As ordens do dia são declarações onde o deputado pode pedir ao governo uma determinada orientação com relação à aplicação, à forma de aplicar a lei aprovada, e finalmente, não sei se vamos conseguir amanhã, dentro do claramente de como vai ser o calendário, as horas, os discursos, deveria ter a votação final, que se for confirmada, ou seja, se a Câmara confirmar que foi já aprovado no Senado, tudo isso significaria que o decreto-lei vai valer para sempre, ou seja, até claramente que alguma coisa não vai modificá-lo, mas se torna lei do Estado italiano. O deputado Fábio Porta, tivemos um pequeno problema aí no início, no som, tive que reinicializar. Eu pediria que o senhor fizesse de novo aquela a relação de como foi a votação. O senhor se referia, inclusive, a deputados aqui da América do Sul que não estavam presentes, no caso, o deputado que compõe o governo, né? Poderia, então, para dar um quadro mais claro para os nossos ouvintes aí, exatamente quem é que está cuidando dos nossos problemas lá? Então, eu no começo, visto que teve nas redes sociais, nos grupos que acompanharam este tema, muito interesse sobre como votou aquele deputado, como votou aquele outro deputado, aquele partido, aquele outro partido. Eu quis deixar claro que hoje, nas duas reuniões onde eu participei, que foram as duas reuniões mais importantes com relação ao decreto, às 10 horas, a Comissão Assuntos Constitucionais, e depois, às 14h30, a Comissão Assuntos Exteriores. Os únicos deputados eleitos no exterior presentes fomos na Comissão Assuntos Constitucionais, eu e os outros 3 eleitos pelo Partido Democrático no exterior. O deputado Ricciardi, pela Europa, o deputado Di Sanso, pela América do Norte, e o deputado Carré, pela Ásia, Oceania e África. Não estava presente o deputado Tirelli do Maia, não estava presente o deputado Simone Billi da Lega, como também a deputada Federica Onori di Azione e o deputado Andrea Di Giuseppe di Fratelli d'Italia. Andrea Di Giuseppe foi, até porque ele foi indicado como relatore, na reunião da Comissão Exterior. E nesta reunião foi o único que também, fazendo parte da Comissão Assuntos Exterior, discursou, apoiando o decreto, e lá também eu tive a honra de falar, a honra não minha, mas a honra para representar a grande comunidade italiana do Brasil, da América do Sul, e falei claramente, como está divulgado nas redes sociais, as motivações da minha contrariedade. Nós fizemos até legendamos o seu vídeo em português para que todos conheçam exatos teores do seu pronunciamento, deputado. Não houve, portanto, nenhuma emenda nova, não passou nenhuma emenda nova. O texto está igualzinho que veio do Senado, é isso?
Exatamente o mesmo, até porque se alguma emenda fosse aprovada, o texto necessitava voltar ao Senado para uma outra votação, e claramente o governo não deixou nenhuma brecha neste sentido. Certo, deputado, eu sei que o senhor está com o seu tempo bastante curto, né? Deixo livre ali então para o senhor fazer as considerações finais. Quer dizer, nós seguramente estamos ali com o decreto transformado em lei já amanhã, a partir de amanhã. Exato, exato. É muito provável. O que poderia acontecer é que o governo coloque a fiducia, mas nesta altura eu acredito que não. Somente se o governo ficar preocupado com votos contrários da própria base, ele poderia colocar a fiducia, não? Porque é uma maneira para evitar votos pessoais, como aconteceu hoje com o deputado Cohen. O voto de fiducia, na realidade, transforma a votação numa votação não a favor ou contra o decreto, mas a favor ou contra o governo. Então, é claro que isso ajuda o governo, mesmo quando tem algum dor de barriga, a gente fala de algum deputado que gostaria de não votar ou de votar contra, neste caso a favor. Mas até agora o governo não deu sinais de voto de fiducia, ou seja, tudo indica que vai ter um voto palese, um voto eletrônico, um voto no plenário. A outra diferença com relação à expectativa pode ser que esta votação final, ou seja, a votação que comprovaria, que aprovaria o decreto, poderia ser amanhã à noite, ou se esticar muito a sessão de amanhã, poderia chegar no máximo à próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. Não tenho muito que colocar, Peron, porque na realidade nós e você também, aproveito para te fazer um agradecimento assim público, porque eu sei como você está acompanhando isso dia, noite, com o fuso horário italiano e sul-americano. Gastamos quase todas as palavras que era para gastar. Tentando, amanhã vou gastar mais algumas, se consigo, é provável que vou falar no plenário. Aliás, hoje eu sinto muito que a reunião das comissões não foram transmitidas ao vivo, não sei porquê, se foi uma decisão da comissão. Nós pedimos de abrir, não, na página web a possibilidade de se conectar, de poder acompanhar. Amanhã, com certeza, no plenário, todas as sessões do plenário são abertas, tanto ao público aqui em Roma, no parlamento, mas principalmente aberta através da Web TV. Então, é possível, imagino que também a ICM vai a favorecer esta comunicação. Nós vamos explicar até o último momento ao governo italiano, aos parlamentares, aos deputados, neste caso, o gravíssimo erro que eles estão cometendo. Eles estão seguindo uma estrada que não vai acabar com os problemas que o governo, por exemplo, indicou como os problemas seríssimos a ser resolvidos a partir dos tribunais que seriam cheios de recursos, porque, como eu falei hoje claramente nas comissões, os recursos e os tribunais vão ter mais trabalho ainda por causa de um decreto inconstitucional, cheio de erros de tipo procedurais, de iter, de administração, de como vai funcionar, não, daqui para frente esta nova lei. É uma coisa que vai criar uma grande revolta entre as nossas comunidades, vai gerar um distanciamento de várias pessoas, de vários países até que manifestaram esta preocupação. Hoje, até o presidente que presidiu a Comissão de Assuntos Institucionais
me relatou, penso que não é um segredo, que o embaixador brasileiro em Roma o procurou, tentando mostrar o grande erro, não? E o grande dano que seria feito a um grande país como o Brasil, mas não somente ao Brasil, com a aprovação desta lei. Então, é uma lei que vai atingir até as relações bilaterais, internacionais da Itália com este outro país, vai atingir a promoção do Made in Italy, ou seja, vai ser um dano econômico, além de ser um dano de imagem. Tudo isso, penso que muitos diplomatas devem concordar também conosco, comigo, não? Claramente, a maioria não se manifesta, primeiro porque claramente o diplomata é um funcionário público, tem que respeitar e obedecer às leis. Mas também, claro, que eles não querem contrariar o próprio ministro do Exterior, que é o principal articulador deste decreto. Mas nós não vamos desistir porque acreditamos que está sendo cometido algo de muito sério, muito grave, contra até a soberanidade do nosso país. Existe elemento muito forte que indica que teve interferência de outros países, de grandes potências mundiais, nesta determinação, que seria muito grave. E como eu falei, não, falando um paradoxo, mas que é verdadeiro, a Itália hoje está seguindo o exemplo da Nicarágua, da ditadura do Nicarágua, que ontem declarou, vocês podem procurar isso na mídia social, na internet, declarou proibida a dupla cidadania naquele país. Então, nós estamos seguindo a risco um país antidemocrático, ditatorial, porque não existe nenhum país do mundo que elimina, não, de um dia por outro, e desta forma, aquela que deveria ser um motivo de orgulho. A minha família, minha esposa, minhas filhas têm o orgulho de ser brasileiras e italianas. Agora temos que ter vergonha, porque a pergunta será: você tem cidadania brasileira? Oh, que pena! Agora você não vai poder transmitir a cidadania italiana. Essas são as perguntas principais que hoje estão chegando no meu celular. É uma pena, não? É uma pena porque nada disso tinha acontecido. Eu termino mesmo, Perón, porque quando eu vejo você, vejo 20 anos de história, não? Da presença do sistema de representação dos italianos no exterior. Aquele sistema me dá muita saudade, pensar no Salvatore Scalia, o sofisticado sistema de representância dos italianos no exterior. Bom, em 20 anos, nada parecido com isso aconteceu. Aconteceu de tudo, reclamamos, já falei isso, reclamamos de governo de direita, reclamamos de governo de esquerda, reclamamos de governo técnico, mas um governo que declarasse guerra aos italianos no exterior até hoje não existiu. E na comissão eu fiz questão de lembrar o Mirko Tremaglia, porque este governo está renegando as próprias raízes. Além de cortar as raízes da Itália no mundo, está renegando a raiz da direita, aquela verdadeira, aquela que amava os italianos no mundo. Então, hoje sabemos que são os inimigos do nosso país, da nossa comunidade, não somente fora da Itália, mas também aqui dentro, porque estamos dando um tiro no pé pelo futuro do nosso país, em primeiro lugar. Muito obrigado, Fábio. Você disse tudo. Não temos tempo mais para delongar. Eu sei que você está com o horário estourado. Te agradeço mais uma vez por ter feito essa concessão de falar, inclusive aí a partir da própria seu gabinete na Câmara, né? Vamos então torcer pelo último round que vai ser amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda a esperança é a última que morre. De repente pode acontecer alguma coisa, né?
O que eu falei hoje na comissão, até o último segundo nós vamos tentar reverter esta situação, não vamos desistir, vamos cruzar os dedos, como se diz aqui, Certo. incrociamo le dita. Nós dizemos, aí fica até um palavrão italiano, né? Mas nós fazemos figa, né? Nós fazemos figa, ficamos fazendo figa aqui. E agora entenda como quiser, quem quiser, né? Até amanhã, Fábio, e boa luta amanhã, né? Obrigado, ciao Perone, un saluto a tutti, Tchau, cara. grazie. Tchau, grazie.